A extrema-direita ganha por WO, quando há vitória de um time sem adversário. Assim, Pedro, expert em tecnologia e política, define a atual disputa ideológica entre direita e esquerda nas redes sociais. Ele segue sua explicação. É como se fosse uma guerra aberta, na qual a direita vem com drone e bombardeio e a esquerda joga um fogo de artifício para o alto para tentar demonstrar reação, sem exatamente entender que está numa guerra. Assim começa o artigo publicado hoje pela Rosana Pinheiro Machado no portal Intercept. O título é Na Batalha das Redes, a extrema-direita ganha por WO. E qual é a relação desse texto aqui da Rosana Pinheiro Machado com o Felipe Neto? A gente vai tentar entender nesse vídeo. O que esse artigo menciona aqui é que nos últimos anos houve uma mudança drástica no modo de se fazer política e no modo também de se fazer política eleitoral. A extrema-direita, ou uma grande parte da direita, da qual a extrema-direita é um grupo bem menor, além de ter aprendido muito dos métodos políticos mesmo, né, de mobilização da esquerda, também conseguiu desenvolver uma penetração, um domínio das redes sociais. E isso aqui é algo que a gente tem dito há muito tempo. Na verdade, esse próprio texto aqui de que a extrema-direita venceu por WO, a gente já falava isso em 2018, porque a gente enxergava isso. Nós víamos isso. Se você viesse para as redes sociais, se você viesse para o YouTube, por exemplo, procurar canais de política, você fatalmente cairia em canais extremistas de direita. Você fatalmente cairia em canais bolsonaristas. Você, inevitavelmente, seria levado a um conteúdo de direita, ou bolsonarista ou olavista no YouTube. E eles dominam no Twitter também, dominam no Facebook e, o mais difícil de controlar ainda, dominam o WhatsApp, que é o objeto desse artigo principalmente, que é o controle que a extrema-direita exerce sobre grupos de WhatsApp e como isso é extremamente capitalizado. São milhares de grupos bolsonaristas por aí. E quando a gente falava isso em 2018, nós vimos apenas a ponta do iceberg. Nós não tínhamos como compreender a dimensão, a extensão disso. Porque nós aqui não trabalhamos com Big Data, a gente trabalha com aquilo que a gente observa, né? Com os influenciadores, com os comunicadores da extrema-direita, com quem falava aqui, com o que eles diziam, com a mensagem deles, com a ideologia deles. Mas eu me lembro claramente durante 2018, né, durante a campanha eleitoral, quando a gente tinha, por exemplo, o Carlos Andreasa, que fazia comentários políticos na Jovem Pan, e ele dizia uma coisa que muita gente concordava. Ele dizia o seguinte: quando começar a máquina de moer da campanha eleitoral, o Bolsonaro vai ser esmagado. Então, o que essas pessoas tinham em vista, ou muitos de nós tínhamos em vista, era um processo eleitoral tradicional, típico, que a gente observava em outros momentos da história. De você ter políticos tradicionais que vão lá, usam a máquina eleitoral, usam verba partidária, usam o dinheiro disponível através de canais mais ou menos legais. Você sempre teve Caixa 2 também, mas canais mais ou menos legais, declarados, e assim eles utilizavam tempo de TV, tempo de rádio para falar com o eleitorado, e assim veicular suas ideias, e assim, através de debates, chegar ao segundo turno e vencer a eleição. Esses eram canais tradicionais. Havia, certamente, mobilização de base, havia capilaridade em grupos comunitários ou empresários, ou seja, tinha um tipo de mobilização que era mais no corpo a corpo, mas que demandava uma estrutura. Você tinha lá a cúpula partidária no topo e ia descendo para as bases. Isso começa a mudar, em certa medida, com a eleição do Obama. O Obama, nos Estados Unidos, talvez seja o primeiro candidato nas Américas, digamos assim, a utilizar a rede social como fator de mobilização. Então você vê uma grande legião de jovens americanos, estudantes universitários, movimentos negros, coletivos negros, que se mobilizaram para pôr o Obama na Casa Branca. Talvez não tenha sido o fundamental para eleger o Obama, mas talvez tenha sido o fiel da balança. Talvez tenha sido aquilo ali que deu um empurrão para o Obama gerar toda uma mentalidade, toda uma construção coletiva de que ele era a mudança que os Estados Unidos precisavam. Isso depois de uma administração caótica, repleta de guerras com o Bush, George W. Bush. Então, isso começou a mudar por volta de 2008, mais ou menos. Obama se reelege e daí chega o Trump. E o Trump foi o primeiro presidente a ser eleito basicamente através da manipulação de dados na internet. Ele é um candidato que se elegeu através de informação, de conhecer informação nas redes sociais, de como usar os algoritmos e os dados que nós fornecemos voluntariamente para as empresas, para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube. Os dados que nós fornecemos para o Google, eles usaram esses dados contra nós mesmos. Os políticos usaram as redes sociais para atacar a democracia.
E isso deu certo nos Estados Unidos. Isso levou à vitória do Trump. E quando vem o Bolsonaro, ele já vem nesse espírito que já tinha se espalhado, na verdade, né? Quando o Bolsonaro se elege, a gente já viu isso em outros países, a gente já viu se espalhando, já viu isso impactando não apenas em eleições, mas no imaginário coletivo. Porque o estrago, de fato, da extrema-direita, ele não é apenas em relação à política, em relação a voto, mas é em relação a preconceitos, em relação a discurso, em relação a uma proposta ideológica. É isso que eles fazem. São milhares de grupos, milhões de pessoas, diariamente reforçando uma mensagem, diariamente reforçando mentiras, essencialmente. Reforçando uma mensagem de que se nós não nos organizarmos, não nos mobilizarmos, eles vão vencer. Os comunistas vão vencer. A esquerda vai retomar o poder. O PT volta para a presidência. Então eles trabalham dia após dia. 1 ano e meio de governo Bolsonaro e eles estão trabalhando ainda. Essa é outra coisa que o artigo informa também, que há uma ilusão de que com a derrubada do gabinete do ódio, ao derrubar Carlos e Eduardo Bolsonaro, que estariam comandando isso, ao derrubar isso, que acabou. O governo Bolsonaro desmonta, porque a cúpula que elabora essas mentiras ruiu. E essa é outra mentira. Isso não é centralizado. Isso é algo que está disseminado. São diferentes grupos atuando simultaneamente, de maneira quase autônoma, para compartilhar esse tipo de mensagem, para compartilhar esse ideal. Então é muito mais complicado porque não tem mais aquela estrutura clássica partidária. No topo, uma mensagem do partido, isso vai espalhando. São as pessoas todas espalhadas já, horizontalmente, se comunicando, reproduzindo memes, reproduzindo mensagens, reproduzindo mentiras, fake news, reproduzindo, sabe, todo um discurso intolerante que está fermentando, está borbulhando nesses grupos. E não apenas no WhatsApp, você vê isso no YouTube, você vê isso no Facebook, você vê isso no Twitter, você vê isso em grupos de jogos de computador, em chats de jogos. As pessoas estão usando os mais diferentes canais para propagar uma ideologia que é essencialmente retrocesso e intolerância. É isso. E onde entra o Felipe Neto nessa história? O Felipe Neto no Brasil, ele despontou como uma enorme ameaça para a extrema-direita. E por quê? Por que que um youtuber, alguém que joga Minecraft no canal dele, desponta como um risco para o bolsonarismo ou para os olavistas ou para a extrema-direita? A primeira coisa é porque ele é gigante. Ele é um comunicador com muitos, dezenas de milhões de inscritos em suas diversas redes sociais. Então ele possui um alto-falante muito maior do que todos esses bolsonaristas juntos. O Felipe Neto, você gostando ou não do conteúdo que ele faça, ele é gigantesco, ele é enorme, é um dos maiores youtubers do mundo, do planeta. Então, quando ele resolve comprar essa briga contra a extrema-direita, contra o Bolsonaro, contra os olavistas, você tem um gigante enfrentando milhões de formiguinhas. Pessoas que estão operando em grupos do WhatsApp, que estão operando com um perfil de meia dúzia de inscritos no Twitter. É um gigante enfrentando esse formigueiro. Então, para muitos bolsonaristas, é crucial destruir a imagem do Felipe Neto. E se você acompanhou nesses últimos dias aqui, as hashtags no Twitter, você vê claramente que tem sido feito outro esforço, coordenado também, para destruir o Felipe. Já começa a circular o nome dele para a presidência, por exemplo, coisa que ele descartou porque ele nem tem idade para isso. Mas, para muita gente da ala progressista, ou de uma ala de centro, ou de centro-esquerda, esse poder de comunicação do Felipe Neto acaba se tornando um elemento de salvação, a tábua de salvação da esquerda brasileira. Porque ninguém mais tem o alcance dele. Políticos tradicionais eles estão fechados, estão engessados numa mentalidade já ultrapassada de política. De prática política, né? Eu não me refiro aqui em termos de democracia, em termos de conceito político, mas de prática política, de como mobilizar as bases. Então todas as pessoas estão de olho no Felipe Neto, tanto a extrema-direita quanto a esquerda moderada, tentando aprender com ele. De um lado, eles querem aprender o que ele faz para destruí-lo, e outro lado quer olhar para ele e aprender o que ele faz, como a gente reproduz isso. E essa é outra coisa que o artigo da Rosana Piana Machado expressa. A incapacidade da esquerda, ainda hoje, de compreender a guerra na qual está envolvida. Isso foi uma coisa que eu falei várias vezes para vocês já aqui. Desde muito tempo, Olavo de Carvalho, Bolsonaro e olavistas e bolsonaristas como um todo, eles pensam na disputa deles como uma guerra cultural. O Olavo de Carvalho, por exemplo, ele não pensa, segundo ele próprio aqui, vou repetir o que ele diz, ele não pensa nesse jogo como uma guerra eleitoral, ele pensa numa guerra cultural, algo a longuíssimo prazo e que daqui 100 anos ele será lido e admirado.
Então eles não pensam para amanhã, eles não pensam na próxima eleição, 2022, eles pensam numa redefinição da mentalidade do brasileiro, numa reconstrução de uma pátria mítica que nunca existiu, mas que para eles é um modelo referencial de Brasil. E eles não vieram para perder. Como eu disse, eles são milhares de grupos espalhados. Se você derruba um, nasce outro no lugar. Eu vou mostrar aqui um caso, por exemplo, que a gente viu essa semana, que eu até mencionei aqui também. Durante muito tempo a gente tem aqui, e eu falo aqui vários canais no YouTube, né, progressistas, confrontado o olavismo, confrontado bolsonaristas. Então a gente vai lá e começa a mostrar as bobagens que essa pessoa diz. Basicamente é isso que a gente faz. A gente pega lá alguém que está em evidência, o Olavo de Carvalho, pega uns vídeos dele lá, olha só, olha o quanto de merda esse cara fala. Esse cara não tem a menor coerência, ele não é filósofo, ele não é intelectual, ele não é nenhuma referência, ele é alguém que só propaga bobagens. A gente vem aqui e mostra isso. E gradualmente a gente percebeu que isso foi tendo efeito, foi surtindo de fato algum tipo de impacto. E foram caindo alguns bolsonaristas. Seja caindo porque desistiram, seja caindo porque se tornaram irrelevantes. O Nando Moura, por exemplo, é alguém que se tornou irrelevante no debate público. Ele foi exposto por progressistas e depois foi fritado como um traidor pela extrema-direita. Ele se tornou irrelevante. Ele pode ter os seus milhões de inscritos, pode atingir centenas de milhares de pessoas por dia, mas ele não tem nenhum peso mais no debate público. Ele acabou. Nando Moura acabou. E isso foi um trabalho de desconstrução das bobagens que eles dizem. E aqui também demonstra a nossa abordagem como é diferenciada, porque a extrema-direita quer destruir a pessoa. A gente tenta destruir o que eles dizem, né? Mostrar a fragilidade do pensamento deles, como isso é perigoso, como isso leva a consequências previsíveis e daninhas. Então é um confronto nesse âmbito do discurso. O que o discurso deles representa de fato, o que está por trás disso, qual é o sentido do que eles dizem. E a extrema-direita não. A extrema-direita precisa destruir as pessoas, né? Eles querem destruir o Felipe Neto, eles não querem destruir o que o Felipe Neto diz. Eles não querem destruir o que eu digo, eles querem me destruir. Isso é diferente. É uma guerra cultural, mas as estratégias são muito distintas. E muita gente compreendeu essa guerra cultural também. A gente compreendeu já que é uma guerra cultural. Eles nos puxaram para essa guerra cultural, porque se a gente ficasse quieto aqui nesse WO, simplesmente seríamos destruídos. Bem, como fomos, na verdade, né? Se for pensar o que aconteceu na política dos Estados Unidos e do Brasil e em alguns países da Europa, foi o que aconteceu. A extrema-direita destruiu a esquerda. Acabou. Terão muitos anos para reconstruir alguma coisa aqui. Serão muitos anos tentando ressuscitar o debate saudável. E é essa a ameaça do Felipe Neto, porque ele é alguém que apresenta uma saída para essa reconstrução do debate. E uma pergunta que eu ouço bastante, na verdade, isso durante 2018 principalmente, mas depois também prosseguiu, é de gente querendo saber por que você não respondeu fulano. Fulano te atacou e você nunca retrucou, e você nunca, fez um vídeo resposta. Isso vale para mais diferentes grupos, na verdade, gente. Não apenas para bolsonaristas, não. Isso vale para grupos como ANCAPs. Teve uma época aí que os ANCAPs queriam me puxar para o debate, queriam me puxar para debater anarcocapitalismo. Ou grupos de esquerda, querendo provocar para instigar uma resposta, para instigar algum tipo de debate para que eles também cresçam. E, logo de cara, ainda em 2018, eu percebi que se eu começasse a dispersar e a enfrentar todo mundo que estava falando mal de mim, todo mundo que queria, puxar um pouco para o debate, que isso ia diluir completamente o que a gente fazia aqui. O nosso embate em 2018 era, e ainda hoje é, na verdade, era confrontar a extrema-direita. Esse era o objetivo, porque a gente via que esse é um inimigo maior. Tem gente que acha que nós somos parte do problema também, tem gente que acha que a gente faz parte do inimigo, mas que se danem. Mas o nosso objetivo era enfrentar esse inimigo maior. A gente sabia que havia um risco de autoritarismo, um risco de arbitrariedade, um risco de retrocesso, de discurso de ódio, de perseguição de posição política, um risco grave, sério de corrosão democrática. A gente sabia disso. Isso já em 2018. A gente não precisava que o Bolsonaro viesse aqui depois de ser eleito e começasse a provocar tensões contra o Supremo, contra o Congresso. A gente sabia disso muito antes, porque ele já falava isso antes. Meu livro, por exemplo, Minha Especialidade é Matar, é sobre isso. É como o Bolsonaro sempre disse essas coisas. Não surpreende ninguém. Então, quando começamos a confrontar o olavismo e o bolsonarismo, isso em 2018, havia alvos específicos. Havia alguns poucos influenciadores que eram o ponto central, era o ponto focal de onde surgia a mensagem. Então você tinha Bolsonaro, o candidato, e dele partia muita coisa. Os filhos do Bolsonaro, principalmente o Carlos e o Eduardo. Porque o Flávio já estava meio que enrolado ali com a questão do Queiroz no final de 2018. Então o Flávio já era meio que neutralizado pela própria crise da rachadinha. Então o Flávio nunca impactou. Mas Eduardo e Carlos Bolsonaro. E daí tinha Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era uma figura central, e ainda é, na ideologia bolsonarista.
Muito do que eles dizem hoje surge, de um modo ou de outro, do Olavo de Carvalho. Isso também inclui Carlos e Eduardo Bolsonaro, que são os dois olavistas no governo Bolsonaro, dentro, né, da cúpula bolsonarista. Aí naquele momento, em 2018, havia Nando Moura, que era o maior canal bolsonarista do YouTube. Eram milhões de pessoas que acompanhavam o Nando Moura. Bernardo Kister, que é o principal discípulo do Olavo de Carvalho na internet, no YouTube. O mais fanático, até onde eu percebo. E basicamente era isso. Talvez um outro canal secundário, mas basicamente era esse núcleo. Porque a gente sabia que, se a gente apontasse o erro dessas pessoas, isso levaria ondas de choques para outros menores. Se a gente desmonta o argumento do Olavo, isso impacta no argumento do Nando, do Bernardo e de todos os demais que estão abaixo. Porque a gente pega lá a cúpula, a gente pega lá quem está no topo. Só que o problema é que a extrema-direita, assim como acontece com os pequenos grupos bolsonaristas e olavistas por aí, que você destrói um e surge outro, e tem mais outros milhares, eles também fazem isso no YouTube. Se você vai lá e confronta um e expõe o ridículo daquilo que a pessoa diz, outro vem no lugar. E eles têm uma carência enorme de lideranças. Eles têm uma carência enorme de pessoas que representem a intelectualidade deles, porque eles são muito frágeis intelectualmente. O que eles dizem é muito superficial e é muito, bem, fundado basicamente em delírios, em teorias conspiratórias. Então, por exemplo, quando surge o Caio Coppola no Jovem Pan, para muitos olavistas e bolsonaristas, ali havia despontado um mini gênio conservador. Porque ele vinha lá com o discurso pronto, uma fala escrita, discurso pronto, com um monte de termos do juridiquês, e para quem ouvia aquilo ali, ficava deslumbrado. Olha só, temos um intelectual agora bolsonarista. E isso foi sendo desmontado também com o passar do tempo, né? Mostrando como o Caio Coppola é um produto de marketing, basicamente. Quando ele fala sem roteiro, quando ele vai lá se expressar sem estar com a fala pronta, é deprimente, é ridículo. Chega ao ponto, por exemplo, daquele vídeo dos engasgamentos. Então, assim, eles têm uma carência enorme. E um caso recente que vale mencionar agora, que já vem nessa cola desse tipo de corrosão das lideranças e outras lideranças ou outros influenciadores que vêm para substituir, foi o caso do Lacombe aqui no YouTube. Você tem um jornalista que é afastado do Bandeirantes, depois pede demissão por causa de um conflito interno causado por causa de um programa no qual estavam esses conservadores bizarros brasileiros. Ele cria um canal no YouTube e em uma semana ele quase chega a 1 milhão de inscritos. E quando eu falei isso, muita gente, bolsonarista obviamente, você está com inveja do Lacombe. E o fato não é esse, o fato é que é estranho. Pense na Gabriela Prioli, por exemplo. A Gabriela Prioli foi um fenômeno da internet, um fenômeno de fato. Todos os grandes jornais falaram dela, todos os grandes influenciadores falaram dela. E ela agora está com um pouco mais de 500 mil inscritos, 550 mil inscritos, não sei. Isso em 3, 4 meses na internet. O Marco Antônio Villa trabalhava no Jovem Pan, depois TV Cultura, foi para o YouTube, tem agora 500 e poucos mil inscritos também. O Paulo Henrique Amorim, um jornalista com uma longa trajetória na televisão, conhecido no Brasil inteiro, passou de 1 milhão de inscritos depois da morte dele. Então não é assim que as coisas funcionam. O que a gente vê no caso do Lacombe é justamente esse vácuo. Eles precisam de alguém para servir de referência para eles, para que eles idolatrem essa pessoa. Então eles vão lá e pegam o Lacombe agora. Então todos esses grupos espalhados, esses milhares de grupos bolsonaristas, eles se unificam na tentativa de erguer agora uma nova voz bolsonarista, um novo expoente do conservadorismo, alguém para o qual a gente possa olhar e servir de referência. Aqui é uma grande diferença em relação aos grupos de direita e de esquerda. Vale mencionar isso também, para encerrar esse vídeo. Aqui você está tanto a entrevista que eu fiz com o Gessé Souza, que ele fala sobre isso rapidamente, e também o livro que eu mencionei mais cedo hoje aqui, do George Lakoff, Don't Think of an Elephant, no qual ele fala sobre isso. Que o que a direita faz, aqui eu falo de direita no geral, não apenas extrema-direita, o que a direita faz, isso há muito tempo, na verdade, desde os anos 70, é criar lideranças, é pegar dinheiro, pegar investidores, pegar financiadores para formar lideranças. Veja o MBL, por exemplo. O MBL é um caso desse. São jovens criados. Eles foram criados para serem lideranças liberais no Brasil. Você tem fundações, think tanks, que treinam essas pessoas. É formação de lideranças. Você forma certos jovens ou certos adultos que sejam os expoentes daquele grupo e eles vão encampar a mensagem daquele movimento. Vão encampar a mensagem daquela ideologia. A esquerda não pensa assim. Ou pelo menos não pensava assim, mas acho que não pensa assim ainda. A esquerda, o dinheiro que ela possui, ela investe em projetos. Ela não investe em formação de lideranças. Ela não pensa em como compor um grupo de influenciadores, ou um grupo de pensadores, ou formar think tanks para formar uma geração de jovens progressistas ou jovens intelectuais de esquerda que possam pautar o debate público. Esse dinheiro da esquerda vai para projetos, ele é diluído para que o maior número de pessoas seja beneficiada. E tem a ver, de certo modo, com a visão progressista ou a visão de esquerda de redução de desigualdades.
Então é importante que chegue comida na mesa da pessoa, é importante que chegue, sabe, educação. Então esse dinheiro vai para outros fins. A direita se pauta por figuras singulares, por líderes. A esquerda é plural e diluída. Então quando surge uma figura como Felipe Neto, que acaba se tornando, de certo modo, uma figura singular nessa esquerda progressista ou nesse centro-esquerda, isso assusta muita gente. Porque a esquerda não está habituada a isso. A esquerda não está habituada a ficar orbitando certas pessoas, com raras exceções. Tem o Lula, por exemplo. O Lula é uma figura que acaba centralizando, que acaba monopolizando também em torno de si o debate. Mas a esquerda é muito fragmentada, é muito diluída. Não se ouvem. Cada grupo acha que tem razão e não ouve o outro. Há uma série de disputas internas por protagonismo, mas não por protagonismo individual necessariamente, mas de seu grupo em particular e da sua mensagem em particular. E é por isso que é tão difícil agora, pensando no artigo da Rosana, elaborar uma estratégia conjunta de confronto ao olavismo e ao bolsonarismo. Porque a direita consegue se unificar, a direita consegue deixar de lado suas diferenças e se pautar pela meta comum. Eles conseguem fazer isso. E você viu isso na eleição do Bolsonaro. Você viu liberais, por exemplo, que não necessariamente concordavam com o Bolsonaro em certas pautas e que deixaram de lado certos objetivos para se unirem ao Bolsonaro, porque era mais importante o Bolsonaro ganhar do que o PT voltar ao poder. Eles são capazes de fazer isso. Eles são capazes de pôr de lado as diferenças para chegarem ao poder. A esquerda não faz isso. A esquerda, ela briga por minúcias. Ela briga por detalhes. Elas vão se fragmentando porque são incapazes de fazer concessões umas às outras. Porque a minha luta é mais importante do que a sua. E eles fazem isso o tempo todo. São grupos que vão se corroendo entre si. E que acham que o problema é o outro grupo de esquerda. E não o fascista. Ou o neofascista. Ou o bolsonarista. Ou o olavista. Eles acham que o problema somos nós. Que o problema é o Felipe Neto. E a gente viu isso também. A gente viu movimentos, a gente viu grupos de esquerda desdenhando o papel que o Felipe Neto desempenha agora. Sendo que, nesse momento, há pouca escolha, para ser bem sincero. Há pouca escolha. Se não houver união, se não houver essa concepção de que o jogo mudou, as regras mudaram, não é mais anos 80, não é mais anos 90. A eleição agora não é como o Lula se elegeu, é outra regra. E enquanto não entenderem esse jogo e não conseguirem praticar um pouquinho desse desapego que a gente vê, por incrível que pareça, nos direitistas, de pôr de lado as diferenças e tentar buscar uma meta comum, enquanto não houver isso, será muito difícil reverter esse jogo, será muito difícil, praticamente impossível. E uma figura que poderia unificar esses grupos acaba também servindo para dividir os grupos. Porque não há essa capacidade histórica, na verdade, não é de hoje, não é histórico isso. Não há essa capacidade de fazer concessões. Ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. As esquerdas, aqui eu falo no plural, preferem perder a batalha do que ter que abrir mão de alguma coisa. Eu vou recomendar que vocês leiam esse artigo da Rosana, porque é muito interessante. Como eu disse, a gente vê a ponta do iceberg aqui. Isso, e quando eu falo a gente, eu falo de todos nós. A gente não tem noção do que tem na profundeza. Porque é muita coisa, na verdade. É muito maior do que um indivíduo pode compreender. São muitas frentes diferentes de batalha. Eles estão numa guerra de fato, a gente está começando a pôr uniforme agora. Então leiam esse artigo. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse artigo em particular, dessa guerra, desse embate político-cultural, essencialmente, e por que o Felipe Neto é tão perigoso, ou parece tão perigoso para esses grupos, tanto à direita quanto à esquerda. Me diga o que você pensa aí embaixo. Deixa o joinha, assine o canal, confira meu livro Minha Especialidade é Matar, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.